Olá, amigos estudantes do grupo Script Center Brasil. No vídeo de hoje, ainda estudaremos sobre física no módulo avançado. Na aula, aprenderemos como exibir a massa em lindengramas de um objeto e criaremos um script antigravitacional que fará o objeto flutuar. Como exemplo, teremos um balão para festas. Inscreva-se em nossos grupos Script Center Brasil e Caçadores de Script no Second Life e no YouTube. Não se esqueçam de votar em nossos vídeos. Incentivamos que convidem os amigos para fazer parte do nosso grupo, pois o nosso intuito é desenvolver uma comunidade de programadores brasileiros para dar apoio a projetos e estudo em conjunto. Com vocês, o professor César. Bons estudos! É isso aí, muito obrigado, querida, mais uma vez. E esse aí, alunos, vamos estudar mais um pouco aí, né, sobre essa área que é a área da física aqui no Second Life. Vamos estudar ainda sobre os primitivos que estão, né, com a ação da física, que vai imprimir ao objeto aí movimento, né, que força, aceleração. O objeto, quando está em físico, ele vai, nós vamos poder aplicar, né, diversas propriedades físicas. Por exemplo, essa bola aqui, ó, vermelha. Olha, se eu chutar ela, né, ela vai se mover. Um primitivo, quando você coloca ele que não está no estado físico, ele não se move. Vocês sabem muito bem disso. Então é isso que nós vamos estudar. Nós vamos estudar aí, vamos fazer um script antigravitacional. Esse script vai fazer com que um objeto ele perca o seu peso e ele flutue, né? Inclusive temos ali um exemplo, como a Elisa já falou, de um balão. E nós vamos aprender também a pegar a massa, né, de um objeto, tá? Nessa bola aqui vermelha nós vamos aí saber a massa em lindengramas, tá? E então vamos lá, eu vou sair aqui do Second Life e vou para os editores externos para que possamos aí visualizar os scripts e estudar a programação deles. Então vamos lá. Bem, aqui eu tenho o primeiro script, né, que nos diz assim, pegando a massa de um objeto. Bem, nós vamos aí pegar a massa, né, de um objeto. Bem, eu vou tentar dar uma pequena definição de massa. Massa é um conceito, né, um pouco complexo. A ciência, a física, agora com os aceleradores de partículas, eles estão investigando o interior, né, das partículas e vendo o que realmente causa massa aos objetos. A massa muitas vezes está relacionada com o peso do objeto. Eu vou pegar uma definição aqui da Wikipédia, porque massa é um conceito um pouco complexo para se explicar e ainda estão investigando esse conceito, tá? Então aqui fala assim, ó, massa é um conceito usado em ciências naturais para explicar vários dos fenômenos observados na natureza. E no uso cotidiano é comum a associação entre os resultados deste fenômeno e o conceito de massa. Aqui diz assim, em particular a massa é frequentemente associada ao peso dos objetos, tá? Então, a massa pode ser medida em gramas, tá? Existe aí o padrão de medida do peso, tá? Medida de peso, que é o peso, na verdade, não é a massa, o peso é o efeito causado pela massa, tá? Então, o peso é um dos efeitos que causa uma aceleração na gravidade e esse efeito pode ser medido, né? Esse conceito da massa pode ser medido em relação ao peso. Bom, então, esta associação não se mostra, na maioria das vezes, entretanto, correta. Então, a gente não pode também somente associar a massa ao peso do objeto. Mas, digamos assim, que o peso é uma consequência da massa. O peso é uma consequência da massa. Bom,
Então, a massa, nós podemos aí, o peso, né, que é uma consequência da massa, pode ser medido em quilogramas. No Second Life, vamos aí dar uma olhada aqui na função. Ó, temos a função aqui, ó, LL_GET_massa. E essa função vai pegar a massa do objeto. Tá? E essa massa aqui, ó, aqui fala assim, ó, nós temos a função, aí essa função vai trabalhar com uma variável do tipo flutuante, float, né, que vocês já sabem aí que é usada para uma variável numérica do tipo flutuante, que vai nos dar números da grandeza decimal. Tá? E são números com maiores precisões de medida. Né? Então, ele vai usar o número float, e a função é essa aqui, ó, LL_GET_mass, né? Vai pegar a massa. Então, ela vai retorna um número float, né? Uma variável float, que é a massa do objeto em lindengramas. Correto? Lindengramas. Por que lindengramas? Porque isso não indica exatamente o peso em relação ao RL, indica um peso em relação ao simulador, tá? Em lindengramas. Digamos, podemos comparar um pouco com, né, o peso aí, 1 kg, tal, 600 gramas, exemplo, tá? Que vai ser a massa em relação à massa aí, tá? Que é o peso, né, do objeto. Se bem que, como eu já disse, massa não é o peso, a massa é o peso é uma consequência da massa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho um exemplo aqui, mas eu vou usar o meu exemplo, esse aqui. Bom, aí olha só, essas funções aqui, ó, essa função, geralmente você vê a função get, eu já vou explicar a vocês aí para que vocês possam associar uma função de captura, né, com a variável. Exemplo, nós sabemos que essa variável ela vai usar um número float, então essa variável é do tipo global. Então a gente vai fazer o quê? Nós vamos colocar primeiro aí, ó, o tipo, temos que declarar o tipo da variável. Sempre precisamos declarar o tipo da variável. Então essa variável é o tipo float, né, tipo número flutuante, por isso que o nome é float. E vamos dar um nome, vamos batizar ela como massa, porque ela vai pegar a massa do objeto. Botamos ponto e vírgula, e aí já temos aqui o tipo e o nome da variável. Sempre é bom fazer uma variável para capturar, tá, os dados, a informação. Então aqui nós vamos ter o seguinte, já temos uma variável do tipo global, e aí começamos o script aqui com o estado default, né? E você sabe que começa aqui e termina aqui, e aqui nós temos o evento state entry. O que esse evento vai fazer? Nós já estudamos essa função vai fazer com que o objeto fique no estado físico, tá? LL_set status physic true, ou seja, true vai fazer com que ele fique físico, que sofra aí as ações físicas no simulador, e false vai desativar essa mesma função, ou seja, essa mesma ação de fazer com que ele vai virar um primitive sólido, rígido, sem nenhuma ação física. Se botarmos false, se colocarmos true, ativamos, e false desativa a função. Bom, aí aqui eu tenho um evento, então logo de cara, né, quando você salvar o script, ele já vai fazer isso, ele vai fazer o primitive ficar em estado físico. Nós só vamos conseguir pegar a massa desse objeto também se o objeto estiver em físico, ok, gente? Então precisa colocar essa função aqui. Precisa. Tem funções que só trabalham com o objeto se ele estiver em físico. Aí aqui tem o evento de toque. Você sabe que quando o avatar clicar no objeto, ele vai disparar o que estiver aqui, dentro dessas chaves. Essas duas chaves aqui. E aqui dentro nós temos o seguinte. Agora o que eu fiz aqui? Eu peguei a a variável massa, tá? E eu já declarei que ela é um número float. Essa aqui, ó, esta variável massa é a mesma daqui. Ok? É a mesma. Ali eu não declarei o valor. Não declarei. Aqui eu já declarei. Aí aqui dentro eu faço o quê? Eu peguei a massa, aí coloquei um símbolo aqui de atribuição e peguei aí, coloquei aqui, ó, a função.
Essa função aqui não tem nenhum parâmetro aqui dentro, é assim mesmo, sem parâmetros, são só os parênteses. Você bota getMassa e joga o valor, exemplo, se o objeto pesar 1 kg, 1,0 lindengramas, quilograma, né? 1,0 seria aí igual a 1000, né? Então seria o quê? 1 quilo lindengramas. Então seria o quê? Aqui dentro vai receber o valor 1,0 aí, tá? E o valor vai ficar aqui acumulado aqui em cima, dentro da variável. Ele fica lá. A variável local, ela joga para a global e fica armazenado lá, tá? Aí o que acontece? Aí aqui eu vou ter aquela função que vai, a função de saída, que vai nos mostrar ali, vai nos mostrar com um texto, né, uma string em cima do objeto, mostrando aí o valor da massa. Você tem que fazer um string, você tem que colocar aí antes aqui, ó, entre parênteses, uma função. Vou colocar uma variável string para que você possa fazer essa variável, você possa transformar esta variável, que ela era um float, fazer uma conversão dela para string. Então tem que colocar aqui assim, antes, e o compilador já vai entender que você queria transformar ela em string. Então vai mostrar o valor, vai exibir o valor para o usuário, para você poder ver. E mais uma outra string, mais um texto, entre aspas aqui, claro, massa em lindengramas. Aí vai mostrar a massa em lindengramas. Aqui você já sabe que o vetor é referente às cores, e aqui a transparência, nesse caso aqui sem transparência, 1.0, sem transparência, tá? O nível. Então, aqui vocês podem observar que sempre quando vocês quiserem usar uma função aí captura, né, que você pode associar ela a uma variável e depois jogar a variável aqui dentro. Correto? E então, bem, eu vou mostrar esse script aí na prática. Vamos lá. Essa bola aqui, ó. Aqui na bola vermelha nós vamos observar aqui que ela vai estar em física, ó. Quer ver? Aqui, ó. Aqui, ó, o objeto ficou em físico porque o script colocou ele em físico. Se eu pegar e levantar essa bola e soltar, ela vai cair, tá? Vai ter a ação da lei da gravidade. E aqui eu tenho a massa dela em lindengramas. 1,07. Então 1 kg. Tá? 1 kg. Esse aqui tem 1,0. Esses números aqui são bem pequenos, praticamente desprezível. Ali você vai ver que tem 1,07. Essa é a massa em lindengramas. Se eu aumentar esse objeto, com certeza eu irei aumentar aí a massa. Correto? Eu vou fazer isso para vocês verem. Eu aumentei aqui, né, essa esfera. E agora vamos ver aqui, vou clicar nela e vai me dar a massa desse objeto aí. Agora que ele está bem grande aí, olha, vai ser uma massa diferente. Ele estava mostrando 1 kg, né? 1,0. E agora vamos ver. Aí vocês aumentem de tamanho aí o objeto e cliquem. Olha o que vai acontecer. Deixa eu botar aqui para vocês poderem ver o número lá. Ó, cliquei. Ah lá, agora está com 17,47. 17 quilos e 469 gramas. Correto? Então, vocês podem aí, né, saber a massa do objeto em quilo dentro do Second Life. O peso em gramas, né, que é referente à massa. Bom, então vamos lá, eu vou clicar de novo, diminuir bem o tamanho, agora deu 325 gramas, tá? Então é isso aí, então você já é 325 massas em lindengrama,
tá? Ou peso em lindengramas. Certo? Bom, como eu disse, né, o conceito massa é um pouco complexo. Eles achavam que a massa não variava nunca, mas o Isaac Newton, né, formulou algumas teorias aí sobre aceleração, sobre gravidade, sobre massa. E Albert Einstein descobriu que quando um corpo é acelerado, exemplo, um trem, se ele estiver em movimento, se eu não me engano, a massa dele aumenta. Quando você movimenta um corpo, aumenta a massa. Não sei se aumenta ou diminui, não sei ao certo, mas eu sei que a massa varia de acordo com a aceleração. Então, a massa dentro do que eu estudei até ultimamente, ela era causada por algumas partículas subatômicas de energia. Eles estavam investigando nos aceleradores aí, os aceleradores de partículas. Acho que na Suíça divisa a Suíça com a França, tem um grande acelerador aí. Acho que é o CERN, coisa assim. Que eles estão investigando isso aí. Eles ainda não sabem ainda ao certo o que causa, como é que é. Ainda estão investigando ainda, é uma coisa muito complexa. Então, o que interessa aqui é saber que a massa, ela além de aplicar uma inércia ao objeto, ela também resulta no peso, né? Que é a atração aí, que é a força, uma força gravitacional na Terra, tá? Que no caso aí é proporcionado pela massa. Bom, vou continuar aí então o script. Vamos estudar agora um outro script aqui. Primeiro vamos ver esse script funcionando para que a gente possa entender um pouco. Bom, primeiro vamos para a prática. Vocês podem observar essa bola aqui azul e vocês vão ver alguns números ali em cima dela. O primeiro número é referente à aceleração da aceleração do objeto em queda livre. Esse objeto aqui vai estar com 9,2 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui é a aceleração em queda livre. Tá? E aqui é uma força antigravitacional em G, na gravidade. Tá? Nesse caso aqui, a força ela está negativa, tá? Menos 0,599 G. Tá? Então ela está negativa. Forças negativas nesse sentido, nesse tocante aqui, são forças que empurram o objeto para baixo. Em Z, aqui, ó, vamos demonstrar, em Z aqui, ele vai empurrar o objeto. Quando tiver negativa, está empurrando o objeto para baixo. Quando ficar aqui positiva, a força está empurrando o objeto para cima. Eu vou explicar melhor isso. O que acontece? Se vocês observarem, quando eu solto esse objeto, que está, claro, em físico, vou mostrar a vocês aqui, está em físico aqui, ó, marcado físico. Esse objeto vai soltar ele em queda livre, é chamado queda livre, quando a gente levanta o objeto e solta ele. Em teoria, né, queda livre. A queda livre realmente, para ser realizada, tem que ser realizada no vácuo. Isso é o certo, mas eles chamam de queda livre. O certo é no vácuo. Aqui a gente tem o ar, tem o vento, né? Então, no vácuo seria sem o ar. Tá? Então aqui você vai ver que ela está caindo. Então a G aqui está negativa, está empurrando, ela está sofrendo o efeito da aceleração da gravidade, tá? Com o peso. Quando eu clicar nela, vocês vão observar que a diferença de forças, tá? E você vai ver que ela vai levitar. Então, vou clicar aqui, ó, olha só, vai começar a ficar positivo aqui, tá? menos 500 e pouco. Cliquei, quer ver, olha só, agora é o primeiro clique, agora que vai valer, ó. Ela está com menos 0,700 G. Tá? Quando eu clicar, olha lá, aí vem 590, ela está diminuindo, estava 700, está diminuindo. Ó. E o que vai acontecer? Ó, e está aumentando ali em cima a aceleração. Aí olha só, o que acontece? Eu vou está 400 agora, vou clicar de novo. A gravidade vai ficar em zero, quer ver?
está em 390, está em 200, ela vai ficar em zero, gravidade zero, ela vai flutuar. Ó, está quase zero, ó. Menos quando ela ficar zero mesmo, ó, quase zero, ela começou a subir. Ó. Quando eu clicar e ficar em zero, pronto. Ela está em zero, ó, a gravidade zero, ela já está flutuando. Você pode ver que aqui, ó, a G dela, agora a gravidade, a força da gravidade está igual a zero. Ou seja, ela está em equilíbrio. Tá? E a aceleração dela, no caso, para cima, né? Tanto para cima como para baixo, está zero. Se eu chutar ela, que ela vai bater na placa lá, acredito eu, e vai subir. Tá? Mas eu não vou mexer com ela não. Vocês podem ver aqui, vou dar um zoom, que ela está flutuando. Olha. Vocês podem ver que ela está flutuando, ela já está flutuando. Só que ela não subiu e nem desceu, ela está flutuando. Ela está solta. Tá vendo? Olha, por baixo aqui você vê. Olha a vermelha está no chão. Vocês podem observar, já aquela lá está flutuando, olha. Ela não está tocando no chão. Quando eu agora clicar nela, ela vai subir mais ainda. Vai ficar uma G positiva, ou seja, uma força, vai ser aplicada uma força para ela subir. A gravidade pode ser negativa ou positiva. Se ela for negativa, ela está empurrando o objeto para baixo. Se ela for positiva, ela está empurrando o objeto para cima. Tá? Porque aqui eu coloquei uma aceleração contrária à gravidade. Eu vou mostrar a vocês no script. Eu vou clicar para vocês verem. Olha o que vai acontecer. Ela vai subir, a bola azul agora vai subir. Ó. Olha lá, ficou com um 0,100 positivo. Ela começou a subir. Tá vendo? Ela está vencendo aí da gravidade. Se eu clicar de novo, ela vai subir mais rápido, até que ela vai cair. Ela está subindo, tá vendo? Ela vai subir até o topo. Flutuando. Eu vou clicar nela de novo e aí o script vai resetar e ela vai cair. Quer ver? Ó. Tá. E aqui está a nossa bola de novo e ela está com 700 ali. Menos 700 que ela está com a força da gravidade negativa ativada, ou seja, ela está descendo. Tá? Bom, eu vou mostrar a vocês aqui já o script. Tá? Vou dar uma olhada no script rapidinho. Bom, então aqui está o script antigravitacional. O que acontece? Eu criei duas variáveis, né? Duas variáveis aqui do tipo float. Uma chamada força antigravidade, que dê um valor de 9.0. Essa aqui vai ser a força que vai empurrar o objeto para cima. Antigravidade, vai empurrar o objeto para cima. E tem a força da gravidade, que a força da gravidade é 9.8 metros por segundo ao quadrado. É a força que impulsiona o objeto para baixo. Tá? A força da gravidade é 9.8 e uns quebradinhos, mas vamos considerar que só 9.8. Essa é a aceleração da força da gravidade. Quando essas duas forças forem iguais, quando aqui for 9.8 também, aí vai fazer com que o objeto fique solto. A gravidade vai ser igual a nula, ou chamada gravidade zero. Tá? Então, eu vou dar uma demonstração aqui, vou mostrar aqui daqui a pouco como é que é o lance dos vetores aí da direção, tá, da aceleração. Bom, eu tenho o state entry, aqui eu começo o script, tá, só tem um evento, um estado, default. Aí aqui eu começo, chave, e aqui outra chave. Começo e fim, aqui tem o state entry vai fazer o quê? Vai colocar o objeto em físico, aquela função LL7status, como eu já disse, vai colocar em físico se tiver aqui true. O objeto vai ficar sofrendo as ações aí físicas do simulador. Aqui, short start,
com o clique você vai ativar o que tiver aqui dentro. Essa função LL7Force, nós já estudamos essa função. Essa função ela vai colocar uma força, vai aplicar uma força ao objeto em um determinado vetor. Nesse caso aqui, a força antigravitacional é o que está lá em cima. Ó. Eu falei que a força antigravitacional seria um número float e seria 9.0. Então aqui significa que a força está no vetor Z, que é para cima e para baixo, vetor Z positivo para cima, negativo para baixo. Eu vou mostrar a vocês aqui. Deixe-me ver aqui. Ó, seria mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Bem, aqui eu tenho aí os vetores, né? E a força da gravidade seria no Z, aqui seria no Z, deixa eu botar aqui. Aqui seria no Z, ó, em Z, ó, deixa eu botar aqui. Seria em Z. O Z, nesse caso, a força, quando for positiva, será assim, para cima. Positivo. Isso significa que a força antigravidade ela é para cima, ela é positiva. Tá? Aqui, ó. Vou botar um sinal de mais aqui para vocês entenderem. Aqui é positiva. Aqui seria o zero, né? Então, aqui seria o zero, que é onde ela fica neutra. Tá? E, como vocês já podem deduzir, para baixo aí vai ser negativo. Então, acontece o seguinte, aqui negativo. Acontece o seguinte, lá no script, eu fiz o seguinte, eu criei ali, nessa função aqui, vocês podem ver aqui, nesse script aqui, vocês podem ver que aqui, ó, esse último vetor aqui é o Z. E aqui eu botei 9.8 em Z, tá? 9.8. A força da gravidade, aqui é 9.0, aqui a força da gravidade é igual a 9.8, tá? Aí aqui embaixo eu fiz um cálculo, eu fiz assim, ó, que a força antigravidade receberia a força antigravidade mais 0.1. Então, cada clique que você der, você vai adicionar a força antigravidade, que é a primeira, tá? Que é 9.0, olha só, vamos raciocinar como fosse números aqui. 9.0 vai receber, né, o símbolo igual recebe, ele vai receber 9.0 mais 0.1. Então, vai ficar assim, 9.1. Quando você clicar, cada clique vai aumentar um décimo aqui. Vai ficar 9.1, outro clique vai ficar 9.2. Então vai começar a aumentar a força antigravidade, até que as duas forças sejam iguais. A força da gravidade aqui não está maior, a força da gravidade está maior, força para baixo. 9.8 aqui está 9.0. Então seria mais ou menos assim. Ó. A força antigravidade, ela está assim. Ela está maior. Está aqui, ó. Vamos dizer que seja 9. Seria aqui 9, vamos dizer aqui 9.8 aqui. 9.8 aqui, seria esse vetor aqui. E para cima, digamos aí que ela estaria aí, aqui 9.8, ela está para cima, isso aqui, ó. Ó. São duas forças, uma contrária à outra. Essa aqui é a antigravidade, essa aqui é a gravitacional. A azul aqui é a gravitacional. Vou botar uma cor diferente aqui, né? Essa aqui seria a gravidade. Imagino que aqui seja 9.8 e aqui seja a força de antigravidade que está dando aí 9.0. Essa força daqui, essa força antigravidade, que é positiva, está indo para cima,
Quando ela atingir, quando ela ficar aqui, ó, ela vai vencer, ó, a força da gravidade. E aqui vai ficar nulo. Uma vai neutralizando a outra, porque elas estão em sentido contrário, né? Força em sentido contrário, de mesmo valor, se neutralizam. Entendeu? Então ela vai se neutralizar aqui. Aí aqui o objeto vai começar a flutuar. E se eu aumentar mais, o objeto vai subir, ele vai perder a gravidade dele, vai ser vai ser a força antigravidade vai ser maior do que a força da gravidade, e ele vai subir. Entendeu? Aqui vai neutralizar, quando ele for subindo ele vai neutralizar. É mais ou menos isso aqui, tá? Então, aqui vocês podem ver o seguinte, que aqui eu fiz um cálculo, ó, que eu botei aqui, ó, que é o 9.0, né, que vai receber 9.0 mais cada clique vai adicionar um décimo aqui, 0.1. Bom, então, como a força da gravidade é igual a força da gravidade é igual a força da gravidade, eu fiz aqui um outro cálculo. A força da gravidade vai receber a força antigravidade menos 9.8. Tá? Então, ele vai, aqui nesse caso, ele vai tirar, né, vai diminuir, né, a força da gravidade, né, ele vai uma força vai neutralizar a outra, tá? E aí aqui, ó, eu tenho aqui o if. Você já sabe, se é um controlador de fluxo, aqui eu tenho uma exigência, o if. Ele tem uma exigência a ser cumprida, a gente chama aqui, nós chamamos de condição, tá? O que está entre parênteses aqui, ele tem uma condição que tem que ser verdadeira para que execute os códigos que estão dentro dessa chave aqui. Bem, então aqui é o seguinte, se a força antigravidade for maior ou igual a 10.2, tá? Aqui vocês observam que vai aumentando, cada vez mais vai aumentar a força antigravidade. Ela começa com 9.0, mas ela vai aumentar, ela vai até 10, até 10.2. Quando ela ficar maior ou igual a 10.2, vai executar o que está aqui dentro. O que está aqui dentro? Aqui dentro está dizendo que a força antigravidade vai ser igual a 9, vai resetar o script, porque vai fazer com que as variáveis globais se tornem igual ao que está aqui, que é o mesmo valor, ela vai retornar um valor inicial. Pode ver que a força da gravidade vai ser igual a 9.8 e a outra 9.0. Tá? Então vai resetar o script. E aí aqui vai exibir, né? Isso aqui é a função tão conhecida nossa, que é de saída de dados, né? ll-set-text, vai exibir aí a força da gravidade, vai fazer um string, vai converter, né? A força da antigravidade, vai em números que seriam convertidos em texto para a gente ver. E aqui será a aceleração, mais, vocês já sabem isso aqui. E aqui, esse G aqui significa gravidade. Correto? Lá no outro exemplo também, aqui ó, também tenho aqui a saída de dados, ll-set-text, fazer um string da massa, que é para exibir, né, isso aqui como se fosse uma string, porque vocês veem que a variável ela começa como sendo um float, ela precisa ser convertida em string para massa e adicionar mais um string de texto. Uma string aqui, massa em Linden gramas. Bom, então, vocês podem observar aqui. Bom, nesse script aqui, vocês puderam observar aí, né, que o objeto existem duas forças, a força empurrando para baixo, que é a força da gravidade, que ela é igual a 9.8, é a mesma força do RL, a força do RL da aceleração é exatamente isso, da gravidade, é 9.8 metros por segundo, tá, que ela acelera o objeto para baixo, e isso aqui é a aceleração da força em sentido vertical para cima, isso aqui para baixo. Vamos ver no Second Life de novo aí o exemplo. Bom, então, eu tenho duas forças trabalhando aqui, ó, que é uma força antigravitacional, que é para cima, tá?
e tem a força gravitacional que é gerada pela massa do objeto, né, que é a força que é de atração, que é para baixo. Então, quando eu vou aumentando a força de aceleração, a força para cima, eu vou diminuindo, zerando a de para baixo, uma neutraliza a outra, até se tornar zero, elas ficam a gravidade zero. É mais ou menos isso que acontece no RL. Mais uma vez eu vou clicar e vocês observem, olha. Aqui está a força está negativa, está para baixo, ela está maior, está 700 G, né? 0.700. Quando eu clicar, ó, tá vendo? Ele vai ficar mais leve e vai subir, ó. Vai ficar em zero agora, ó. Ela vai começar a subir. Ó, agora zerou tudo, ela já está flutuando. Então, ela vai flutuar agora ela vai subir. E aqui eu tenho o exemplo do balão, vocês podem usar isso no balão de festa, tá? Esse balão amarelo aqui, ó. Eu vou clicar aqui, ele também vai subir, quer ver? Eu vou tirar e diminuir a gravidade aí. Botar a gravidade zero. Ó, ele vai começar vai começar a subir. Esse balão aqui, ele é feito com sculpt. O sculpt às vezes ele tem uma ação um pouco diferente, mas ele vai subir, quer ver? Deixa ele solto. Ó, vai começar a subir, tá vendo? Olha lá, vai começar a subir, ó, tá vendo? Então, vocês veem aí, eu vou clicando, ó. Olha lá, vai subir. Bom, essa aí foi a videoaula de hoje. Eu vou passar a palavra aí para a Elisa, que ela vai falar mais alguma coisa para vocês aqui. Tá? Sobre o nosso grupo Script Center. Obrigada pela audiência mais uma vez. Continuem assistindo as nossas videoaulas e positivando lá, voltando nos nossos vídeos no YouTube, tá? E alunos, utilizem o nosso grupo Script Center Brasil para tirar suas dúvidas, reforçar a matéria dada e interagir entre vocês, criando novos laços de amizade. Chamem seus amigos para o grupo, para que eles possam aprender script junto com vocês. Nós nos tornamos uma grande família e sempre serão bem-vindos. Um grande beijo para vocês, tudo de bom, até a próxima videoaula. Tchau! É isso aí, fique com Deus, bons estudos, até a próxima aula. Tchau.